Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse 2. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 2. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Jesus: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que colocou à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e tem suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós estamos aqui diante das Sagradas Escrituras e nós reconhecemos que nenhum de nós é apto em si mesmo para receber a palavra do Senhor por meio das Sagradas Escrituras. Nós sabemos que a palavra, a Escritura, é a voz do Senhor falando ao nosso coração, mas nem sempre, Senhor, essa é a maneira como nós nos posicionamos diante dela. Tantas vezes nós estamos diante da palavra distraídos, preocupados, a mente divagando, Senhor. Ou muitas vezes nós lemos a Escritura, mas não percebemos que ela é o ecoar da tua voz ao nosso coração. Mas nessa noite eu peço ao Senhor para que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Nós queremos nos posicionar de forma reverente diante desse texto sagrado, reconhecendo que cada palavra aqui, inspirada pelo Espírito, tem o propósito de nos exortar, nos edificar e nos consolar, e que ela seja eficiente, Senhor, a produzir esses efeitos em cada um de nós, dos que estamos aqui e também daqueles que nos acompanham, Senhor, através da internet. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que no abrir da minha boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Encontros podem gerar medo, encontros podem produzir insegurança, mas normalmente encontros produzem medo e insegurança quando nós não conhecemos de fato o caráter de quem está nos chamando para esse momento. Normalmente quando você tem que fazer uma entrevista de emprego, ou você tem que se encontrar com alguém que você não sabe a expectativa que você vai encontrar do outro lado, então você se posta inseguro, receoso. Afinal de contas, você não sabe como será a expectativa da outra pessoa que te espera. Você não sabe como será a recepção de quem te convidou para aquele momento.
E eu penso que muitas pessoas leem o Apocalipse e sentem medo ou ansiedade exatamente porque elas não conhecem quem as está convidando para esse tempo, quem as está chamando para esse encontro. Porque vale lembrar que Apocalipse é um livro escrito em um encontro. Alguém exilado, impossibilitado de conversar com ninguém, é visitado por um grande amigo de longa data, que ansioso de ter um tempo de comunhão com ele, rompe a barreira do tempo e do espaço para poder se apresentar a esse amigo e dizer: João, eu estou aqui para falar com você. Qual é o nome desse amigo? Esse amigo se chama Jesus Cristo de Nazaré. E esse amigo está tão ansioso de conversar com João, que agora diz o texto, que assentado à direita de Deus Pai, e consciente de todos os planos que o Pai tem para realizar na história, a seu respeito, e por meio dele, ele precisa compartilhar. É como se Jesus estivesse cheio de expectativa e de ansiedade, para falar àquele seu amigo de tanto tempo, as coisas que hão de acontecer, e ainda aquelas que virão. Vocês estão comigo aqui? Eu não sei você, eu sou uma pessoa muito empolgada. Alguém mais aqui aí é muito empolgado? Eu sou uma pessoa muito empolgada. Eu sou tão empolgado que às vezes a minha esposa vai comigo: menos, quase nada. Eu sou muito assim, né? Eu sou uma pessoa muito feliz. Então eu não me aguento. Às vezes quando eu estou assim, né, muito excited, eu sou desse jeito. Os meus alunos podem dizer isso, sim ou não? Eu sou muito assim. Eu sou desse jeito, né? Chama o tema. Pode colocar o tema. Volta lá. Volte ao primeiro amor, amém? Esse é o tema da mensagem. Vocês verem como eu sou eufórico. Eu estou tão eufórico para pregar que eu esqueço de falar o tema. Jesus é assim, gente. Jesus está agora sentado à direita de Deus. É verdade que enquanto estava conosco, existem alguns eventos a respeito do fim que ele não tinha o conhecimento. Ele diz: olha, a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, só o Pai. Mas isso era um conhecimento que estava restrito no Filho, enquanto ele estava na condição humana conosco. Mas a Bíblia diz que agora, exaltado à direita de Deus, ele tem consciência completa do que está acontecendo, do que vai acontecer, e ainda a respeito das coisas que virão. Ele diz: João, acorda, eis que veio sem demora. Pelo amor de Deus, dá glória a Deus aí, igreja. Ou seja, esse encontro não é para causar medo em você, porque quem está do outro lado não é um desconhecido. Quem está do outro lado é o amado da sua alma. A leitura de Apocalipse precisa soar para nós como um encontro com alguém por quem a nossa alma anseia e espera ver, e não vê a hora de abraçar, porque ele não é apenas o que nós desejamos, ele é a razão da nossa vida. Apocalipse não se trata de besta, não se trata de dragões, monstros. Apocalipse se trata da razão da sua vida: encontrar-se com o Cordeiro de Deus. Porque a vida do cristão se resume em dois momentos: o momento em que ele conhece a Cristo, e o tempo em que ele espera para se encontrar com esse Cristo que ele conheceu. Apocalipse é tão sobre encontros, é tão sobre momentos de estar com Cristo, que antes de você ouvir a respeito dos planos de Deus na história, você ouve sobre uma coisa muito mais importante. Antes de Jesus falar com João a respeito das coisas que vão acontecer, Jesus para tudo para falar com ele sobre a igreja.
Você consegue entender que antes de falar das 7 taças, das 7 trombetas, os 7 cálices, as bestas, o anticristo, os juízos de Deus, Jesus fala para João: João, escreve às 7 igrejas o que eu tenho para falar com elas. E, irmão, por que o Apocalipse começa com uma mensagem de Cristo para a igreja? Muito simples, porque é por essa igreja que ele se fez carne, é por essa igreja que ele se entregou na cruz, é para essa igreja que ele ressuscitou, e é para esse povo que ele vai voltar para buscar e estar com ele para sempre. Cristo a igreja é prioridade nos assuntos de Cristo. E são 7 cartas às igrejas, porque 7 é a totalidade da mensagem do que Cristo pretendia que aquela igreja ouvisse, e também do que a igreja precisa ouvir hoje. Então vamos ouvir o que o nosso amado quer falar com a igreja. Amém, gente? E a primeira mensagem é para a igreja de Éfeso. Você precisa lembrar que essa igreja surgiu em Atos capítulo 19. Paulo já tinha passado por Éfeso. A Bíblia diz que ele tinha se aberto uma grande porta para ele no Senhor, mas por não ter encontrado ali o seu discípulo amado, Timóteo, a Bíblia diz que Paulo vai embora para buscá-lo em Troade. Mas Paulo volta a Éfeso. E quando ele volta, a Bíblia diz que ele vai à sinagoga para pregar o evangelho e encontra ali um grupo de discípulos, que eram discípulos de João Batista. E a Bíblia diz que Paulo começa a pregar. Na minha opinião, Paulo é um pregador pentecostal, amém, irmãos? Porque logo após falar sobre a obra de Jesus, Paulo começa a falar que aquele Cristo que haveria de vir, ele batiza não apenas em água, ele batiza no Espírito Santo e no fogo. A Bíblia diz que aqueles homens que haviam sido batizados no batismo de João disseram: Espírito Santo, fogo, que negócio é esse? Paulo pergunta: com que batismo vocês foram batizados? Eles dizem: fomos batizados no batismo de João. Paulo diz: não, veio alguém muito maior do que João. João batizou com água para arrependimento, mas aquele que veio depois, o Cordeiro de Deus, ele batiza no Espírito e no fogo. E a Bíblia diz que impondo sobre eles as mãos, caiu sobre eles o Espírito Santo, e eles passaram a falar em outras línguas. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E aí o culto virou uma bagunça, hein? Acabou o culto, virou um Pentecostes. E o pessoal da sinagoga, que era mais tradicional, não gostou daquele movimento e expulsaram Paulo de lá. E junto com ele, os discípulos falando em línguas. Eu imagino essa cena, o Paulo indo embora, o pessoal atrás dele. Paulo alugou uma escola, chamada Escola de Tirano, e passou a ensinar ali todos os dias, sem interrupção. E a Bíblia diz que por causa da palavra de Deus pregada no poder do Espírito, explodiu um avivamento na cidade de Éfeso. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Zulado, qual foi o resultado? Quais os resultados desse avivamento? Primeiro, a Bíblia diz que o sistema idólatra da cidade passou a ser confrontado. As pessoas começaram a abandonar os ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Segundo resultado, os livros de magia eram levados à praça pública e queimados. A presença de Deus tomou tanto conta da cidade que as pessoas confessavam os seus pecados publicamente, sentindo a presença do Espírito Santo, e se voltavam para Jesus. Vocês estão comigo, gente? Essa igreja foi pastoreada por Paulo, essa igreja foi pastoreada por João e depois por Timóteo. Jesus olha para essa igreja e olha o que ele diz sobre ela. Primeiro, Jesus diz assim: eu olho para vocês e eu vejo trabalho. Chacoalha quem está perto de você, fala para ele: trabalho. Não, chacoalha e fala para ele: trabalho. Essa igreja trabalhava e trabalhava muito. Mesmo em meio às dificuldades, essa igreja era uma igreja operosa.
mesmo em meio aos levantes que aconteceram e a tentativa do sistema pagão de oprimir essa igreja e calar essa igreja, a Bíblia diz que Jesus olha para a igreja de Éfeso e diz: esse povo trabalha, e esse povo trabalha muito, afinal de contas o meu pai trabalha até agora. Jesus diz: eu trabalho também. Então aqueles que são discípulos de Cristo precisam imitá-lo na disposição de vida em servir aos outros. Amém, irmãos? Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida. Ou seja, se você entrasse em Éfeso, irmão, a briga não era por quem seria mais reconhecido, a briga era para quem lhe iria lavar os pés primeiro. Em Éfeso você não ia ver ninguém brigando assim: lava meu pé, lava meu pé. Não, em Éfeso você ia ver as pessoas: não, eu vou lavar o seu pé. A outra: não, eu que vou lavar o seu pé. Não, eu que vou lavar o seu pé. Eu que vou lavar o seu pé. Era uma igreja trabalhante, amém? Se trabalhante existe. Segunda característica dessa igreja: quem está elogiando é Jesus. Segunda característica bíblica: Jesus diz: eu conheço, eu sei que vocês colocaram à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e vocês perceberam que eles eram mentirosos. Esse pessoal conhecia a doutrina, esse pessoal conhecia a Bíblia. Cadê os carismáticos aqui, pelo amor de Deus? Me ajuda a pregar nessa noite, vocês, meu filho. Esse povo conhecia a palavra. Não era qualquer mensagem, não era qualquer arrepio que levava esse povo na direção de ventos contrários. Não, quando esse povo ouvia uma mensagem diferente, que não correspondia àquela que eles haviam recebido de Paulo, de João, de Timóteo, o fundamento sólido que é Cristo Jesus, eles diziam: isso aí é heresia. Compromisso com a verdade. Ou seja, não eram alguns poucos irmãos de Éfeso que tinham um conhecimento, não. Esse conhecimento era uma experiência de todos. Todos amavam e desejavam saber mais a respeito da palavra de Deus. Vocês estão comigo, gente? Trabalhadora, bíblica, e terceiro, santa. Jesus diz: ainda tem uma coisa que eu tenho ao seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Nós não sabemos ao certo o que isso significa, mas certamente esse grupo disseminava algum tipo de comportamento que gerava ódio em Jesus. E só tem uma coisa que a Bíblia diz que Deus odeia: é a injustiça, é o pecado. Essa igreja era uma igreja santa, amém, irmãos? Um povo que amava viver em santidade, que se aborrecia a respeito do pecado e amava o que era justo. Tem alguém comigo aqui? Te pergunto: quantos aqui gostariam de fazer parte de uma igreja assim? Levanta sua mão. Uma igreja em que todo mundo trabalha, amém? Os voluntários não ficam sobrecarregados, porque o trabalho não é de alguns poucos, enquanto muitos ficam sentados para serem servidos. Não, o trabalho é de todos, o desejo de servir é de todos, o empenho é de todos, e é trabalhar de verdade, é trabalho árduo, mesmo com adversidades, porque eu quero imitar Jesus na minha forma de viver. Segundo, ortodoxia, conhecimento da Escritura. O pessoal que estava comprometido não apenas em ouvir, mas a aprender a mensagem ao ponto de ter critérios para discernir o que é o certo do errado. Terceiro, santidade. Eu não sei você, mas cara, eu gostaria de ter sido pastoreado por Paulo. Eu gostaria de ter sido pastoreado pelo apóstolo João, ou talvez por Timóteo. Aos olhos naturais, irmão, essa igreja era uma igreja nota 10. Só que quem está olhando para ela não é aquele que tem olhos naturais como os meus e os seus. Quem está olhando para essa igreja é aquele que tem olhos como chamas de fogo. E ele consegue enxergar aquilo que vai além da aparência, aquilo que vai além do desempenho. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para essa igreja no momento de encontro, ele disse: tenho
porém contra ti. Bate no seu peito e fala assim comigo: tenho, porém contra ti. Você já parou para pensar quão sério é você ouvir Jesus dizendo isso para você? Porque Romanos 8 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? E se houver algum assunto da nossa vida que ao invés de o Filho de Deus estar favorável a nós, ele está contrário a nós? Ele diz: tenho, porém, contra ti. O que, irmãos? Que esquecestes? É isso? Perdestes? É isso que tem na sua Bíblia? Sim ou não? Não. A palavra usada aí é abandonar. Sabe por que essa palavra é séria? Porque você pode perder alguma coisa involuntariamente. Você pode esquecer alguma coisa involuntariamente. Exemplo, eu sou perito de esquecer e perder a minha carteira. Inclusive perdi uma semana passada. Mas você acha que eu fiz de propósito? Sim ou não? Não. Eu estava lá brincando com os irmãos da igreja, minha filha mexendo no meu telefone, saiu com o telefone com aquelas carteiras coladas atrás, voltou, sei lá o que ela fez, perdeu a carteira. Nós podemos perder coisas involuntariamente, nós podemos esquecer coisas involuntariamente, mas ninguém pode abandonar algo involuntário. O abandono é uma atitude consciente e intencional. Você percebe que aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquela experiência está ficando para trás, e ainda assim você continua resolutamente caminhando na outra direção, mesmo sabendo que aquilo não deveria ficar para trás. Jesus olha para essa igreja e ele diz: você abandonou o seu primeiro amor. Fala comigo: abandonou. Ou seja, voluntariamente você foi percebendo que aquele coração que queimava no princípio começou a entrar num processo de esfriamento. Mas ao invés de você rever o coração e buscar mantê-lo aquecido, você continuou andando e caminhando como se nada tivesse acontecendo, mesmo percebendo o processo de esfriamento. Meu irmão, presta atenção. Quando o esfriamento do coração começa a entrar na vida de um cristão, a leitura da Bíblia não tem mais a intenção de te levar ao conhecimento de Deus, apenas de arrumar argumentos para desmerecer com quem você não concorda. Quando o esfriamento começa a entrar no coração de alguém, o serviço não se torna mais um lugar de se dedicar ao irmão, mas de conseguir algum tipo de mérito e reconhecimento. Quando o esfriamento começa a entrar no coração, a santidade já não é mais um lugar de honra para a glória de Deus, mas um lugar onde eu tento, por meio da minha reputação, julgar a conduta dos outros que parece inferior à minha. Se Jesus resume a vida cristã em 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, o que acontece quando o amor vai embora do coração de um cristão? Eu digo para você, quando o amor vai embora, o cristianismo vai embora e tudo que fica é religião morta. Religião morta, sem vida. A estética pode permanecer, mas isso não significa estar vivo por dentro. A estética pode parecer bonita, mas isso não significa estar vivo por dentro. A fé cristã não é performance, é relacionamento. A nossa fé não é um conjunto de regras e doutrinas. A nossa fé é o nosso relacionamento com Cristo. Se não há amor, não há cristianismo. Jesus diz: eu tenho contra você que você abandonou. Escute Lagoa em Orlando nessa noite, o Senhor dizendo a você: eu tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Volta para o lugar aonde você caiu
quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, meus valores. Eu quero reconstruir. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga: eu quero voltar. Eu quero voltar. E sabe o que é interessante? O primeiro amor, ele é inconfundível. Irmão, seja honesto com você nessa noite. Você sabe muito bem se você continua queimando por Deus como no princípio, ou se o seu coração a respeito do primeiro amor está no processo de esfriamento. Você sabe como está a tua vida de oração. Você sabe como está a tua leitura da Escritura. Você sabe o que te move para vir estar em um culto como esse. Será que é o teu amor por Jesus que te traz aqui? Ou o desejo que Jesus faça por você aquilo que o seu coração tanto deseja? Se Cristo não é mais o centro da tua religião, sabe o que significa? Que o seu coração está no processo de esfriamento. Se Jesus não é tudo que você mais anseia e deseja, tem alguma coisa errada na tua fé. Ele precisa ser tudo, porque Ele nunca vai se contentar em ser alguma coisa. Ou Ele é tudo para nós, ou Ele nunca será o segundo. Ou Ele é tudo para nós, ou Ele nunca vai dividir o espaço com alguma coisa. Jesus disse para essa igreja: volta para o lugar onde você caiu. Se arrepende, torna a praticar as obras que você praticava no princípio, porque senão eu virei a você e eu vou remover o seu candelabro. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: eu vou retirar de você a sua capacidade de ser um desfile, um espetáculo para os outros, porque isso não corresponde com a vida que está dentro do seu coração. Olha para dentro de você essa noite. Olha para dentro do seu coração. Seja honesto com você. Você ainda queima por Jesus como queimava no princípio. Você ainda ama a palavra dele como amava no princípio. Você ainda o deseja como desejava no princípio. Ou à medida em que o tempo foi passando, o coração foi se esfriando, e você percebeu que o teu coração já não era como lá no princípio. Mas qual o problema? Vamos andando. Todo mundo é assim, o esfriamento toma todo mundo. As pessoas vão ficando apáticas mesmo com o passar do tempo. Jesus disse que ao chegar os últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o amor de muitos, mas não de todos. Ainda existe um remanescente santo, queimado pela presença de Deus, que permanecerá com essa lamparina acesa, ardendo em fogo e paixão por aquele que é o amado da sua alma. Como recuperar o primeiro amor? Como recuperar a paixão? Jesus deu a dica: volta para o lugar aonde você caiu.
Existe um lugar em que a chama é acesa. Existe um lugar em que a vida do reino é acesa dentro de nós. Existe um lugar em que a vida que nós agora possuímos e deve queimar no nosso coração permanece viva e acesa. E que lugar é esse? Esse lugar é a cruz. Porque tudo na vida de um cristão começa com o encontro que ele tem com o seu Salvador crucificado, para que na morte de Cristo ele receba a vida em abundância. Onde o nosso coração pode se aquecer, onde o nosso coração pode despertar de um sono profundo, por meio da cruz. Se é a cruz que nos trouxe vida, é a cruz que é capaz de nos ressuscitar. Nossa, pelo amor de Deus, chacoalha alguém que está perto de você e fala para ele: se é a cruz que te trouxe vida. Não, chacoalha ele em nome de Jesus. Fala para ele: se é a cruz que te trouxe vida. Diga para ele: é a cruz que tem poder de te ressuscitar. A cruz tem poder de nos ressuscitar. Por isso nós dizemos, nós amamos a mensagem da cruz. A cruz não é desespero para nós, ela é vida. Daquela cruz flui um rio de fogo para um coração gelado, em caminho de esfriamento, para que ele possa voltar a despertar para a vida do reino. Você pode ficar de pé no seu lugar. Jesus faz uma promessa. Ele diz: ao vencedor. Vencedor do quê? Da frieza. Vencedor do quê? Do esfriamento. O grande desafio que assola a igreja que se prepara para esperar o seu Salvador é a frieza, é a apatia, é a mornidão espiritual. Esse é o grande desafio que se põe entre nós e a volta do nosso Senhor. Mas aquele que vencer a frieza, aquele que não ceder a um cristianismo morto, aquele que não se contentar com uma fé de aparência, mas a fé que vem de um coração que queima pela presença de Jesus, ao que vencer, diz o texto, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que é isso? Comunhão mais profunda. Que é isso? Relacionamento mais intenso. O que é isso? É a permanência nesse lugar. Eu não preciso nem falar para você que a frieza está aí, irmão. Eu nem preciso falar para você como muitas vezes estão os nossos auditórios em relação ao relacionamento com Deus. Eu não preciso falar para você a respeito de como muitos se acomodaram com uma fé passiva diante de um mundo que clama por um cristianismo vivo. Eu não preciso falar isso para você. Eu só estou te chamando: volta para a cruz, meu irmão. Volta para a obra do Cordeiro de Deus. Volta para Jesus. Volta para olhar para aquele homem ferido e sangrando, e lembra que pelas pisaduras dele você foi sarado. Volta para o Evangelho. Volta para Jesus. Alguém está recebendo alguma coisa de Deus aqui nessa noite? Alguém está recebendo uma palavra de Jesus no seu coração? Responda a Ele nesse lugar. Pelo amor de Deus, não fique indiferente, não fique inerte, não fique apático. Responda a Ele com arrependimento, responda a Ele com fé. Diga para Ele: Jesus, me perdoa, porque eu tenho sido um cristão apático, indiferente. A minha vida de oração está muito aquém do que um dia ela já foi. Eu não tenho sido alguém zeloso pela tua palavra. Eu não tenho sido alguém zeloso pela tua presença. O esfriamento está entrando na minha casa, na minha família, e eu prefiro ficar sentado assistindo Netflix enquanto eu vejo os meus filhos caminharem em direção à perdição da alma deles. Eu prefiro ficar sentado e acomodado assistindo a próxima série que saiu, do que decidir pegar na mão da minha esposa e clamarmos para que o nosso casamento mude. Senhor, nessa noite,
O teu Espírito nos chama de volta. O teu Espírito nos chama de volta. O teu Espírito está incomodando. Eu sei que está, porque eu sinto um rebuliço santo dentro do meu peito. A voz do Espírito Santo dizendo que corações apáticos estão sendo sacudidos pela glória do Senhor nesse lugar. É tempo de avivamento nessa casa. É tempo de avivamento nessa obra. É tempo de avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o Espírito Santo, se ele se humilhar, se ele orar, se ele me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Levante as suas mãos agora e orando em nome de Jesus. Abra os seus lábios. Fogo de Deus, purifica o nosso coração, purifica as nossas mãos, purifica os nossos olhos, nossos ouvidos, purifica-nos, Senhor. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor.